Fala galera, me chamo Rafael Marques, eu sou a Ninja. Cara, no vídeo de hoje eu vou trocar uma ideia com vocês sobre por que talvez o excesso de plugins esteja acabando aí com a performance do seu site ou então gerando bugs. Sabe quando você altera, por exemplo, o título do Elementor, você altera a cor, mas no site não é alterado, por que tá gerando esse bug? Será que o Elementor não presta? O Elementor é lerdo? Enfim, nesse vídeo aqui você vai entender o porquê talvez o site esteja lerdo, com bugs, ou quando você clica em editar com o Elementor não carrega e por que isso está acontecendo, beleza? Se você curte esse tipo de vídeo e você gosta, faz o seguinte, esmaga o dedo no like, se inscreve no canal e já deixa aqui embaixo nos comentários a sua sugestão de vídeo. Bem importante pra gente melhorar o conteúdo que a gente passa aqui pra vocês, beleza? Inclusive, eu vou deixar aí embaixo na descrição o link do nosso curso de treinamento se você quiser aprender a criar sites profissionais para clientes e fazer disso uma profissão lucrativa. Nossos treinamentos têm tudo que você precisa. Tudo passo a passo, suporte para tirar dúvidas, templates editáveis e uma série de benefícios, beleza? Vou deixar os links na descrição aí para você conhecer e vir fazer parte da nossa comunidade de alunos. Dito isso, vamos lá para o conteúdo para a gente ver aqui na prática como que funciona. Então vamos lá, galera, vamos ver aqui na prática por que, cara, utilizar muitos plugins e até mesmo, dependendo do tema, pode acabar com a performance do seu site. Eu vejo muita gente falando, o Elementor é lerdo, ele é pesado, eu não uso porque fica ruim, mas muitas vezes a culpa não é do Elementor, né? É a forma com que você está criando o site, a estrutura que você está utilizando para poder levantar suas páginas. Então vamos ver aqui alguns motivos porque talvez aí o teu site esteja lerdo. Primeiramente, quanto mais plugins você tem, eu já vou te mostrar aqui na prática, tá? Eu vou abrir aqui alguns requerimentos de plugins para você ver. Até o finalzinho do vídeo a gente dá uma olhada em relação a isso. Mas quanto mais plugins a gente tem, mais recursos o servidor ele vai consumindo. Imagina um computador, você instala um programa, beleza. Você instala 20 programas diferentes, daqui a pouco o computador começa a ficar lerdo, né? Já teve essa sensação? Que conforme você vai instalando programas e itens, né, no seu computador, ele vai ficando um pouquinho mais devagar, mais devagar, mais devagar. Mesma coisa que um site, um servidor, é um computador. Que quanto mais itens você vai instalando dentro dele, vai consumindo esses recursos e vai deixando que ele fique mais lento, né? Que tipo de recursos, Rafa? CPU. Então, o servidor ele tem uma CPU, né? Que é o processamento dele. Conforme mais itens são instalados, mais consome o servidor aí do seu site. Memória RAM e também espaço em disco, né? Seja SSD ou HD. Ou seja, quanto mais plugins, mais desses recursos você vai consumindo, deixando aí a tua página mais pesada, o seu site mais pesado. Inclusive, eu vou te mostrar também a solução para isso, tá? Não vou só te apresentar o que o problema sai fora. Carregamento de arquivos. Muitos plugins, galera, eles utilizam e instalam seus próprios arquivos de CSS, JavaScript no seu site, né? Já teve a situação de você estar mexendo no site, beleza. Aí você instala 2 plugins, daqui a pouco o Elementor não funciona, ou você tenta mexer em alguma coisa e não é alterado, parece que está meio bugado. Por quê? Quanto mais plugins você instala, eles vão, né? Eles têm seus próprios arquivos, CSS, JavaScript, e isso pode gerar problemas de lentidão, né, de carregamento, e também problemas de conflito, que já vou te explicar. Outra coisa é que alguns plugins, eles... acabei não colocando aqui. Eu repeti, mas alguns plugins eles fazem consulta ao banco de dados. E aí, quanto mais consultas, pode fazer que o carregamento da página fique mais lento, tá? Então, toma cuidado em relação a isso. Dando um próprio exemplo do Jet Engine, normalmente a gente cria um sistema com um CPT. Só que eles mesmos falam, se você vai criar um sistema que vai ter muitos dados cadastrados, o interessante é que você crie ele através de um CCT, porque ele vai criar um banquinho de dados separado só para organizar aqueles arquivos que estão sendo cadastrados. Outra coisa que eu vejo muito acontecer, e às vezes a gente fala, e o pessoal fala que não é isso, mas é conflito de plugins. Rafa, eu estou tentando mexer aqui no Elementor e não está funcionando. Eu clico para editar com o Elementor e ele não carrega. Ou então eu fiz alguma alteração aqui no e-commerce, mas eu estou clicando e o carrinho não vai, o checkout não vai. Cara, isso pode ser excesso de plugins que estão gerando conflito entre si. Tá? Então, ó, plugins eles podem entrar em conflitos entre si, gerando problemas de desempenho, ou seja, o site ficando mais lerdo, erros no seu site e bugs. Às vezes a gente vai lá e, por exemplo... Acontece muito. Rafa, eu tô mexendo aqui no template, cara, não tá funcionando. Quando eu instalei o template, ele tava não sei o que. Aí a gente fala, pô, você instalou algum plugin extra? Eu instalei esse. Desativa os plugins e faz o teste. Agora voltou a funcionar, Rafa. Por que isso estava acontecendo? Porque
algum desses plugins, algum dos arquivos dele estava entrando em conflito ou com o Elementor, ou com o Commerce, ou qualquer outro plugin que você tenha, beleza? Além disso, questão de temas, plugins e scripts, né? Então os plugins, conforme explicados, eles têm a questão dos scripts e estilos, que podem entrar em conflito, além de gerar bugs, problemas e em relação a desempenho pode ficar mais lerdo. Além disso, os temas pesados com diversas configurações, vários deles podem entrar em conflito com o Elementor. Por quê? O próprio Elementor tem a biblioteca para você cadastrar paleta de cores, tipografia e todos os itens dentro do Elementor. Porém, dependendo do tema que você instala, o tema também tem todas essas configurações que já vêm com ele. Logo, são as configurações do tema e as configurações do Elementor que podem entrar em conflito e deixar pesado. Por isso que eu indiquei você utilizar o Hello Elementor na maioria dos sites, porque você não vai ter esse problema aqui em relação aos temas, tá? Beleza. Agora, como que eu posso minimizar esse impacto? E, na verdade, eu vou te mostrar aqui, na prática, só para você dar uma olhada e já volto aqui na tela. Se você pesquisar aqui o nome do plugin, por exemplo, e digitar aqui, ó, requerimentos, né, o que ele precisa para rodar, por exemplo, aqui o Commerce, ele vai falar que esse plugin ele precisa de algumas coisas, como versão de PHP, ou seja, uma versão atualizada, banco de dados também. Inclusive, olha só que legal, ele precisa de memória. Então, sabe, às vezes você contrata um servidor muito ruim ou aquele servidor muito barato, você começa a instalar plugins e trava o site, aí você acha que o problema é o WordPress, o Elementor, o Commerce. Não, aquele servidor ele não dispõe de recurso suficiente de memória RAM ou CPU suficiente para rodar os plugins que você está instalando nele. Mesma coisa no celular, você instala muito programa ali e o celular é antigo, ele não vai conseguir rodar, ou um computador, enfim. Aqui eu trouxe alguns, né? Por exemplo, ó, o Tutor MS para criação de site AD, alguns requerimentos que ele tem de sistema, porém tem requerimentos de memória, tal, enfim, você pode dar uma pesquisada. Tem aqui, ó, o Commerce. No próprio site dos plugins também, eu abri aqui alguns exemplos, você pode dar uma pesquisada. E aqui dando exemplo do Elementor, que é o mais usado, né? A gente vê aqui, ó, que o Elementor, ele precisa de algumas versões do PHP, de SQL, e também ele precisa de memória para rodar, ó. Então, eu instalei aqui o Elementor, mais alguns plugins no servidor bem ruinzinho, Rafa. Tá travando, cara. Eu acho que é o Elementor que tá ruim. Não, às vezes é só o servidor que não tá suportando a quantidade de itens instalados. E aí, como minimizar, né? Para que você não tenha bugs, o site não fique lerdo, fique ruim de mexer, o cliente reclamando com você, e uma série de problemas, conforme explicado, que pode acontecer é o seguinte: evitar plugins redundantes. O que é isso? Às vezes você tem 3 add-ons por elemento instalado que os 3 fazem praticamente a mesma coisa. Desinstala 2 e deixa somente um. Dessa forma você evita redundância no site, né? Eu tô com um plugin de construção de cabeçalho. Pô, mas o Elementor já tem construção de cabeçalho. Então você tira esse plugin porque tá 2 plugins fazendo a mesma coisa. Então, às vezes só isso você consegue diminuir o seu site de 20 plugins para 10, por exemplo, tá? Plugin para inserir script no cabeçalho. Eu vejo muita gente que acaba instalando 2, 3 plugins para isso, não precisa. O próprio Elementor também já tem, você já consegue economizar mais plugins aí. Então você tem que pegar e fazer uma análise da sua infraestrutura e ver o que está causando os problemas e ver se tem como, né? Ou se tem plugins redundantes para que você possa desinstalar e deixar toda a sua estrutura mais leve, mais minimalista. Desative e exclua plugins não usados ou que podem ser substituídos, beleza? Usar uma hospedagem de qualidade. Não adianta você fazer tudo isso, se a hospedagem for muito ruim, cara, não vai rodar legal, o PHP está desatualizado, pouca memória, pouco processamento, então tem uma hospedagem de qualidade, tá? Eu vou deixar o link da Hostgator na descrição, enfim, caso esteja procurando uma hospedagem. E tem aquilo também, né? Às vezes a sua estrutura ela é pesada por si só, depende do site ou então da quantidade de acesso que ele tem. Talvez você precise de uma hospedagem VPS, uma compartilhada, enfim, você tem que analisar também isso, beleza? Usando um CDN como Cloudflare, você tem algumas regras de cache que você pode configurar para deixar o site mais leve e evitar temas pesados também, galera. Eu vejo muita gente instalando uns temas aí, cara, que não faz sentido. Usa o Hello Elementor, ele é mais simplificado, já é ajustado ao construtor de páginas do Elementor. Caso você use o Elementor, eu acho que sim, enfim. E cuidado com o plugin de otimização. Antigamente eu instalava um plugin para otimizar a imagem, outro para otimizar só o JavaScript, um outro plugin para otimizar a fonte. Cara, não faz sentido.
usa um plugin como o WP Rocket, ele já faz meio que tudo isso e você não precisa de plugin para otimizar a imagem, você otimiza a imagem no seu computador, colocando em WebP ou SVG, já sobe a imagem otimizada, não precisa de um plugin que faça esse reprocessamento, entende? O ideal é já subir as imagens leves para o site, que aí você já evita ter que instalar plugin para isso também, por exemplo, tá? Fazendo tudo isso daqui, cara, a sua estrutura vai ficar muito mais leve, muito mais fácil de trabalhar e sem bugs, tá? E aí, galera, o que vocês acharam? Cara, vocês sabiam disso ou não sabia? Ou sei lá, às vezes a gente fica culpando a ferramenta, sendo que às vezes a gente não tá sabendo mexer direito, ou o servidor que a gente está utilizando, ele não suporta o site que a gente está tentando colocar dentro dele, assim como um computador. Se você instalar um programa que consome mais processamento do seu PC do que ele pode entregar, o seu computador vai ficar lento, vai travar, é a mesma coisa que um servidor para um site, né? A gente tem sites mais pesados, mais leves, mas o ideal é que você aplique isso que eu comentei aqui com vocês no vídeo para que deixe essa estrutura mais leve, com menos plugins, temas mais leves e vai te ajudar a ter um site com desempenho melhor, beleza? Se você gostou desse vídeo, você curtiu, já faz o seguinte, esmaga o dedo no like, se inscreve no canal e já deixe seu comentário, seu feedback, inclusive a sua sugestão para novos vídeos aqui no canal, beleza? Inclusive, se quiser ver na prática como que eu faço para otimizar também, quem sabe, comenta aí que a gente pode fazer um vídeo, beleza? Inclusive, eu vou deixar aí embaixo na descrição o link do nosso curso de treinamentos, se você quiser aprender a criar sites profissionais para clientes e fazer disso uma profissão lucrativa. Nossos treinamentos tem tudo que você precisa. Tudo passo a passo, suporte para tirar dúvidas, acesso à nossa comunidade, tempos editáveis e uma série de benefícios. Vou deixar os links na descrição para você vir fazer parte da nossa comunidade de alunos. Belezinha? Dito isso, muito obrigado pela sua audiência, um abraço e até a próxima. Valeu!